esôfago nós podemos ter as estenoses e nós temos que diferenciar se é uma estenose benigna ou maligna. E os tumores de esôfago mais comuns, sem dúvidas, é o SEC, mas nós também podemos ter o adenocarcinoma. Outra patologia também bem frequente nas provas são os divertículos esofágicos. Então, as estenoses de esôfago, a grande maioria delas é inflamatória, mas também com um percentual significativo de etiologia tumoral. E os exames de imagem, muitas vezes, eles não têm especificidade suficiente para diferenciar entre uma etiologia benigna de uma etiologia maligna. Então, algumas causas de estenose de terço proximal e médio, radioterapia, solo cáustico, congênito, enquanto do terço distal, refluxo, esclerodermia, pós-gastrectomia. Na imagem, a gente pode suspeitar de uma etiologia benigna se ele for realmente uma estenose progressiva, simétrica e mais longa, e maligno quando é uma estenose mais abrupta, irregular, e um segmento mais curto. Então aqui a gente tem um segmento longo de estenose péptica, e aqui um segmento um pouco mais curto de adenocarcinoma. Temos também outras patologias, como a acalásia. A acalásia ocorre quando o esfíncter esofágico inferior não relaxa adequadamente. Pode ser de etiologia idiopática ou relacionada à doença de Chagas. E existem algumas complicações relacionadas a elas, como neoplasias, pneumonia aspirativa, esofagite fúngica. Na imagem, a gente pode ver estenose segmentar na transição esôfago-gástrica, sinal do bico de pássaro, dilatação esofágica e o peristaltismo incoordenado. Então aqui a gente consegue ver a dilatação esofágica, o sinal do bico de pássaro. No esôfago nós podemos ter as lesões focais, então lesões de mucosa ulceradas, também estenose da luz, principalmente o SEC, o adenocarcinoma. E quando é de submucosa, ou seja, de origem estromais, normalmente a mucosa está íntegra e parece realmente uma lesão mais extrínseca. Então nós temos os leumiomas, gistes, lipomas. Tentando passar o slide. O SEC é bem mais comum que o adenocarcinoma. A gente não consegue diferenciar se é SEC ou adeno pela imagem. Os fatores de risco, principalmente álcool, tabagismo, acalásia, Barrett, estenose cáustica, obesidade. Na imagem a gente vai identificar um espessamento parietal irregular, assimétrico, muitas vezes com disseminação linfonodal ali no mediastino, ou hematogênica com tumores metástase para pulmão, fígado ou adrenal. E o PET pode ser útil para o estadiamento nodal e sistêmico nos cânceres de esôfago. Então aqui a gente vê estenoses mais segmentares, menos difusas, né? Bem irregulares. Nós temos também os divertículos de esôfago, acometem principalmente pessoas de meia idade, pacientes mais idosos. Geralmente são divertículos falsos, podem estar associados a hérnias de hiato, acalásia. Os mais conhecidos, proximal, é o Zenker, que é o posterior e mediano, o de Killian-Jamison, que é proximal e lateral esquerdo, da junção faringoesofágica, e o distal, também chamado de epifrênico, é posterolateral e acima do esfíncter. Aqui, só vou mostrar aqui o divertículo de Zenker, que é um pseudodivertículo por pulsão, que ocorre na junção faringoesofágica. Ele ocorre justamente uma herniação da mucosa através de um ponto de fragilidade do triângulo de Killian. Então, aqui mostrando um pouco mais das imagens de adição, divertículo de Zenker, divertículo de Killian-Jamison, o epifrênico ou distal. Agora nós vamos fazer um bate-pronto, também aqui nesse módulo, de algumas síndromes genéticas que apresentam manifestações vasculares ou tumorais no trato gastrointestinal para a gente reconhecer. Então, visto as artérias venosas múltiplas, seja em TGI ou pulmão, a gente tem que lembrar de Redu, Osler, Weber. Se tiverem cistos pancreáticos e renais, feocremostomas, carcinoma de células renal, tem que pensar em von Hippel-Lindau.
cistos renais, angiomilipoma, CCR também, esclerose tuberosa, pólipos no cólon, osteomas, tumores desmoides, carcinomas, tem que pensar em síndrome de Gardner, pacientes com neurofibromas, tumores neuroendócrinos, tumores mesenquimais embrionais, a gente tem que pensar em neurofibromatose tipo 1. Agora passando para falar um pouco sobre o peritônio. O peritônio forma uma cavidade potencialmente dividida em compartimentos, ou seja, o supramesocólico e o inframesocólico, e alguns órgãos são intraperitoneais e outros são retroperitoneais. O forame epiploico de Wieslow comunica a pequena e a grande cavidade dos epíplons. Tá? Nós temos alguns componentes de sustentação ou de divisão dessas cavidades, os ligamentos triangulares, ligamento falciforme, os mesentéricos. Então aqui seria a comunicação, o forame epiploico, comunicando a pequena para a grande cavidade. Mostrando aqui novamente a relação das estruturas. Então, o GIST é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal, bem mais comum no estômago e depois no intestino delgado. Existem associações como a tríade de carne, que é o paraganglioma extraadrenal e o condroma pulmonar. Temos associação também com neurofibromatose tipo 1. E a normalmente é uma massa arredondada, que pode ser exofítica ou endofítica, pode ser bem heterogêneo, com necrose central, dá bastante metástase hepática. Falando agora um pouco das lesões do baço. O baço apresenta uma variedade de lesões focais, que podem ser benignas ou malignas. O cisto é a lesão mais comum do baço, enquanto o hemangioma é a lesão sólida benigna mais comum. E o aspecto do hemangioma no baço é bem semelhante com o do fígado. Então, ele pode ter aquele realce hipervascular e progressivo. Nós temos o amartoma, que normalmente tem uma cicatriz com realce. Podemos ter linfoma, com múltiplos nódulos hipovasculares, mas pode ser único também. O angiosarcoma, que é o maligno primário mais comum, é bem agressivo e hipervascular. E não confundir com o infarto esplênico, que normalmente aparece como uma área triangular periférica com ápice voltado ali para o hilo. Temos também o pseudocisto, pode ser pós-traumático, um hematoma, um inflamatório por pancreatite, infeccioso com um abscesso ou vascular pós-infarto. Temos também o acometimento pelo cisto hidático, pode ter linfangioma, cisto epidermoide, esses apresentando às vezes calcificações. Temos algumas síndromes também relacionadas ao baço, como a asplenia e a polisplenia, de heterotaxia, que muitas vezes estão associadas a malformações cardíacas graves, tá? Então a síndrome de polisplenia é a isomeria esquerda, a asplenia é a isomeria direita, e elas elas se diferenciam principalmente pelo número de baço, pelo padrão da veia cava inferior. Na polisplenia, a gente normalmente tem uma interrupção da veia cava inferior com sistemásicos. Outra patologia que a gente deve conhecer é o linfoma. O linfoma não Hodgkin é mais frequente pelo de Hodgkin. Então pode ter linfonodopatia retroperitoneal. O trato gastrointestinal é a localização extranodal mais comum. A gente tem que lembrar que o estômago é o sítio mais comum e depois delgado, acometendo ali no ilho distal. E o PET tem um bom papel nesses casos para quantificar a doença, fazer a quantificação da atividade metabólica e a extensão da doença. Então, mais uma pergunta: a porção do trato gastrointestinal mais comumente lesada em um trauma abdominal fechado é o intestino delgado. Então, no trauma abdominal fechado, o intestino delgado é o segmento mais frequentemente lesionado. Às vezes é um achado sutil, as alças levemente demasiadas, irregulares, com pouco de líquido livre. Então, mais uma questão. A porção do trato gastrointestinal mais comumente lesada após um trauma abdominal fechado é o intestino delgado.
Então, o intestino delgado é o segmento do trato gastrointestinal mais frequentemente lesionado. Muitas vezes é sutil, as alças levemente demasiadas, um pouco irregulares, às vezes um pouco de líquido livre. Então agora nós vamos falar um pouco de trauma abdominal fechado. Normalmente o órgão mais acometido é o baço, depois o fígado e depois o intestino delgado. Reparem que naquela questão ela falava do trato gastrointestinal, não falava qual órgão mais acometido, e sim qual do trato gastrointestinal. No trauma aberto, o órgão mais acometido é o fígado. Nós temos a classificação do AST, né? Que normalmente ela quantifica o grau do trauma a partir da extensão do hematoma ou da laceração. Então, sempre que for desses casos, a gente tem que fazer uma tomografia com protocolo trifásico, tá? Então, avaliar